Nós estamos trabalhando, finalizando, correndo para a reta final dessa carta profética do Apocalipse. Estamos indo versículo por versículo. Eu estava relembrando aqui essa semana. Já estamos indo para 9 meses, né, de estudo nessa carta, e vai nascer então, né? 9 meses, já estamos quase terminando, estamos na nossa reta final. Nesse estudo expositivo, essa exposição das Escrituras, e hoje vamos terminar uma fase aqui do milênio. Mas para você que está chegando agora, deixa eu fazer essa breve recapitulação, só para você se situar aqui onde nós estamos, né? Estamos estudando então o Apocalipse, essa carta profética, dessa revelação que Jesus deu a João, seu discípulo, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano o exilia lá, joga esse homem lá, para ver se acaba com esse negócio de testemunho de Jesus, não é? Exilia ele lá, deixa ele na ilha de Patmos, e no meio daquela situação, ele então tem a revelação de Jesus Cristo, das coisas que estão acontecendo e daquelas que ainda vão por vir. Ele destina isso às 7 igrejas da Ásia, que são igrejas mesmo reais, para um tempo real, mas elas simbolizam toda a igreja de Jesus em toda a sua história, e nós vemos ali então essa carta sendo entregue às 7 igrejas e também a nossa. E assim nós dividimos essa carta. No capítulo 1, verso 19, o próprio texto diz, João escreve as coisas que você tem visto, nós entendemos que é o capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e capítulo 3 de João, né, o presente da vida de João, e capítulos 4 a 22, aquilo que há de acontecer, e nós temos aí uma interpretação mais futurista dessa carta. Tenho comentado com vocês que não existe só uma forma de interpretar Apocalipse. O texto apocalíptico, ele é cheio de simbolismos, e não é toda a ala do cristianismo evangélico que vai interpretar essa carta da mesma forma. Não é? Existem métodos diferentes para interpretar, método histórico, ideológico, um método futurista, e esse é um dos que nós temos mais abordado, esse método futurista, e fazendo uma mescla também com o histórico. Então, aqui na minha proposta, algumas coisas sim, nós vamos ser dogmáticos e falar assim, é isso, mas tem coisas que eu vou deixar em aberto, porque o texto ainda parece que dá interpretação para uma outra posição, e nós vamos então vendo essas coisas desenrolarem, acontecerem, e saber, então estava certo essa interpretação, né? Alguns outros pontos não, aí nós vamos ser dogmáticos quanto a isso. Nós temos 2 temas ali aparecendo de Apocalipse. Quando você estuda Apocalipse, é muito mais do que acompanhar o jornal do dia de hoje. Muito mais, vamos ver onde é que nós estamos no Apocalipse, abre o jornal e vai. Tudo bem, uma das formas que algumas pessoas entendem, né, o desfecho dos fatos aí, mas esses 2 temas, eles vão aparecer constantemente em Apocalipse. O primeiro deles é a soberania de Deus, é o texto, é o livro da Bíblia, a carta que mais fala sobre o trono de Deus. Então nós temos a soberania, ele está no controle. Estudar Apocalipse é um alento ao coração, porque você sabe que Deus está no controle, o seu trono está estabelecido, e nada impede ele de agir, nada frustra os seus propósitos, aquilo que ele determinou ele vai cumprir, porque ele está no trono, governando poderosamente. Então a gente olha Apocalipse e vê esse trono maravilhoso. Nós olhamos para Apocalipse e vemos também a vitória de Cristo. Cristo, ele é vitorioso, foi na cruz, foi no túmulo vazio e será na sua segunda vinda. Então nós vamos ver a vitória de Cristo em toda essa carta. Então esses 2 temas aí sobressaem. Nós estamos então agora nessas últimas semanas vendo o milênio, vendo essa época que a Bíblia fala sobre um reinado de Cristo de 1000 anos. E aqui é um dos pontos onde nós tentamos não ser tão dogmáticos, tão assim, falando assim, é isso e ponto final, porque existem, como disse, várias maneiras de interpretar, e dentro do evangelicalismo existem 2 grandes formas de nós vermos o milênio, que seria uma chamada milenismo, tanto pode ser o pré ou pós-milenismo, e um chama amilenismo. Então essas 2 formas são as mais comuns dentro do meio evangélico protestante, e as 2 têm bases que a gente pode considerar. Então é bem
é bem assim difícil, e é um dos temas, acho que mais difíceis de toda a exposição do Apocalipse, a gente colocar e pontuar isso, falar assim, olha, é isso e pronto. Eu vou deixar um pouco aqui suspenso, é claro que eu tenho uma posição, mas biblicamente parece que a gente tem versículos que pendem para um lado, pendem para o outro, e de toda a narrativa das Escrituras, sim, tem um que se encaixa melhor, mas não podemos desconsiderar alguns textos que falam para o outro lado. A questão é que a Bíblia fala de um reinado milenar de Cristo. Nós temos algumas semanas visto esse reino, né? Vimos que ele se divide em duas partes. O texto, né, de Apocalipse 20, ele divide em duas partes o milênio. A primeira delas é a prisão de Satanás, que nós já vimos, e a segunda é o reinado de Cristo, que também nós já vimos. Aí veio a Páscoa, nós demos um parênteses na época da Páscoa para falar da vitória da ressurreição, e agora estamos retomando aqui para a gente fechar esse assunto. Então, nosso estudo de hoje, capítulo 20, os versos então de 7 a 10. Pegue sua Bíblia, abra comigo, Apocalipse capítulo 20, versos de 4 a 10. 7 a 10, desculpa. 7 a 10, está ali para você. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos trabalhando então versículo por versículo. E aqui eu vou fazer vou ir e voltar nos dois lados, tudo bem? Pastor, não cocheareis entre dois. Não, nós vamos para o milenismo e vamos para o milenismo. Vamos ficar pulando, fazendo um ping-pong. Então, se você dormir, a esposa dá-lhe um cutucão aí em Cristo, você acorda para ver para onde é que nós vamos. Se nós vamos olhar o milenismo ou o amilenismo, tá bem? E nós vamos caminhando aqui, porque agora nós temos o fechamento desse texto, que ele vai do verso 1 ao verso 10, então praticamente são 10 versículos que vão descrever bem esse período, mas nós vamos fechar aqui com 7 a 10, que é a última etapa aqui. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que coisa terrível, começar assim, né? Passou 1000 anos e Satanás será solto da sua prisão. O que diz anteriormente, nós vimos a primeira parte desse texto, que Satanás ele é preso por 1000 anos. A questão de toda essa questão do milênio é a seguinte: se esse milênio vai ser um reinado literal de Cristo em Jerusalém, nessa terra, esse é o milenismo. E nós, a igreja, que nós fomos arrebatados quando na sua segunda vinda, nós reinaremos com ele. Esse é o milênio, aqui nessa terra. Imagina, Cristo em Jerusalém, com seu trono, no trono de Davi, em cumprimento de várias profecias, ele está assentado no trono em Jerusalém, reinando depois da sua segunda vinda. Ele volta, ressuscita os mortos que morreram em Cristo, depois nós que estaremos vivos, seremos glorificados, transformados, e encontraremos com o Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento. Depois dessa segunda vinda e do arrebatamento, então, ele viria a esse mundo, voltando a segunda vez, para reinar em Jerusalém por 1000 anos nessa terra, e nós reinaríamos com ele. Sim, você com o corpo glorificado, e pessoas ainda continuariam vivendo aqui, nascendo, casando, trabalhando. A lei seria a lei de Cristo, as nações iriam a Jerusalém adorá-lo, iam se submeter às suas leis, e o que vale agora não são mais os dizeres da ONU, ou os dizeres de qualquer órgão humanitário, mas agora a lei que prevalece é a lei de Cristo. Esse é o milenismo. E aqui nós vamos ver que no final desse período algo acontece, porque no milênio, de acordo com o milenismo, Satanás ele é preso durante todo esse período. Então nós vamos desfrutar de um período de paz, prosperidade, como nunca visto anteriormente. E no final desse período ele é solto, diz aqui, ó. Quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esse é um lado. Só que o amilenismo, que é amilênio, né, quer dizer não milênio, quer dizer não é milênio, não é um milênio literal nessa terra. O amilenismo, ele vai dizer assim, não, Cristo sim reina, mas não serão 1000 anos aqui na terra. O reino de Cristo é espiritual, ele já está no seu trono ao lado direito de Deus, reinando poderosamente. Então não existe um reino literal nessa terra, existe um reino espiritual,
Então esse 1000 anos, ele é esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda. Ele então, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele ascende aos céus e é recebido, e diz Paulo aos Efésios, ele está sentado à destra de Deus. Então ele já está reinando, reina o Senhor, e nós como igreja já estamos reinando com ele. Os santos que morreram em Cristo já estão reinando com ele. E no final desse período então, teria a segunda vinda, aonde ele vem somente para o final de todas as coisas, o julgamento final. E eles dizem então que o amilenismo vai dizer que a prisão de Satanás, que nós já vimos, a prisão de Satanás, ela já está acontecendo. Pastor, mas espera aí, pelo amor de Deus, como é que Satanás está preso? Se Satanás está preso, quando ele estiver solto, socorro. Não é? Porque como é que ele já está preso, sendo que tem tanta droga, tanta corrupção, tanta violência, tanta incredulidade, tanta idolatria, como é que Satanás está preso? Boa pergunta, o milenismo vai sempre questionar isso. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então essa é uma das dificuldades, mas o amilenismo vai dizer o seguinte, a prisão não significa o aniquilamento de nenhuma ação ou atuação. A prisão significa a restrição de poder. Ele não está mais com liberdade de agir como tinha antes, tanto que agora a igreja tem autoridade sobre ele. No nome de Jesus, a igreja tem autoridade. Tiago fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que ele vai fugir? Porque ele não tem mais autoridade sobre nós, por causa do nome de Jesus. Você vê como o poder dele é restrito? Você pode chegar para uma pessoa possessa e no nome de Jesus você repreender aquele demônio e ele tem que sair por causa do nome de Jesus. E eles vão falar: está vendo como Satanás está restrito? Ele não faz o que ele quer, o mundo não está em seu domínio. Mas ele falou lá na tentação de Jesus: olha, tudo me foi dado, tudo é meu e eu darei a quem quiser. E você acreditou nele? No pai da mentira? O reino é do Senhor, o mundo pertence a Deus e tudo que neles há. Então, dizem que o amilenismo vai dizer que Satanás ele está restrito e por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por isso que nós podemos enviar missionários como Tiago e a Fernanda, lá para o meio dos índios, para proclamar o evangelho. É claro que levantes vão vir, é claro que o inimigo vai se levantar para tentar contra-atacar, mas ele se levanta para cair, porque há poder no nome de Jesus. E aí você vê a sua restrição, e é nesse sentido que o amilenismo vai entender que ele está preso. Só que de ambos os lados, de ambas as pontas aí dessa discussão, algo acontece, algumas coisas são em comum. Qual é uma dessas coisas que são em comum? O texto diz que quando se completar esse período, Satanás será solto. Então dos dois lados, esse é um evento que vai acontecer, Satanás será solto. No milenismo, ele vai ser solto depois desse período. Então Cristo, volta lá, no milenismo Cristo está reinando em Jerusalém, certo? Você está reinando com ele, você está lá. Um dia eu ouvi um pregador falando que nós vamos ser fiscais, né? Fiscais, esse reinar com Cristo, vai ser fiscais. A imaginação vai, né, para tudo que é lado, mas pegue isso como uma ilustração da imaginação, não como o texto bíblico diz. E aí você, nós vamos ser fiscais. Então, Cristo está reinando em Jerusalém, aí você tem, o vizinho começa a pecar, e aí você é o X9 celestial. Deus está quebrando a tua lei, está quebrando a tua lei. Sei lá, né? O texto não diz nada disso, mas ele estava pensando sobre essas coisas, né? O milenismo então, nós estamos reinando com Cristo, e Satanás depois vai ser solto, depois desse período de 1000 anos, o amilenismo vai dizer também, por mais que já está restrito agora, vai chegar um período, no final desse período que é entre a primeira e a segunda vinda, que seria a nossa era, ele vai ser solto. E como que ele vai ser solto? O amilenismo vai dizer quando chegar o anticristo, que nós vimos em Apocalipse 13, que o dragão para na beira do mar, e ele então vê uma besta que emerge do mar, e outra que emerge da terra. Ele fala assim: aí é a soltura dele, onde o anticristo ele vai se manifestar, vai enganar as nações, porque é isso que o texto vai dizer em seguida. Para que ele vai ser solto? Verso 8, ele diz assim: ele será solto, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Segura aí. Ele vai seduzir as nações, e é isso que nós vemos
quando o anticristo aparecer. Porque ele vai vir e seduzir as nações, vai enganar as nações. Lembre-se, quando nós vimos o mundo, ele tem que estar numa dificuldade, eles têm que estar em um caos econômico, porque esse personagem virá para trazer soluções, uma solução econômica, uma solução política. Tudo precisa estar indo para um ponto onde será um ponto de crise. Nós precisamos ir para a crise para que haja solução, de acordo com a profecia bíblica. Quem vai trazer essa suposta solução é o anticristo. Por isso que ele vai ser adorado, e ele vai enganar as nações com a sua estultícia, com sua lábia, até sinais eles vão fazer. O falso profeta irá fazer sinais na presença do anticristo, para enganar as nações, e nós somos facinho de enganar, viu? Nossa história mostra como nós somos fáceis de enganar. Se você lembra um pouco da história da era cristã, o povo numa miséria, uma dificuldade terrível, o imperador dava algo que chamava pão e circo. Lembra desse episódio da história? E o povo ficava todo feliz. Jogava pão e mostrava os gladiadores na arena, e o povo ficava todo feliz, e eles conseguiam continuar dominando. A gente é fácil de enganar, não é? Basta uma palavra, basta uma propaganda eleitoral, uma das coisas mais perniciosas que vai ter na televisão brasileira. Devia ser 18 anos para cima, devia ser aquele nesse negócio, né? Para não assistir, porque eles prometem, e a gente acredita. A gente acredita. E a gente vota nas bênçãos aí. E aí eles não cumprem. E aí fazem 1001 desculpas. É porque... E aí pode dar desculpa que quer. A gente acredita muito fácil, a gente é levado, e quando aparecer esse anticristo dando solução para um caso econômico, solução para um caos político, as pessoas vão aplaudi-lo. Então aqui o amilenismo, ele fala, aqui está a soltura de Satanás. Ele vem para enganar as nações. No milenismo, ele é solto também com esse objetivo, sair para enganar as nações. E aí nós temos qualquer um dos quadros, qualquer um deles, essa soltura para enganar as nações, age diretamente contra a igreja de Jesus, porque nós sabemos que nós vamos ser perseguidos nesse período, dessa soltura. A Bíblia diz que foi dado ao anticristo autoridade para perseguir a igreja, e muitos de nós vamos ser trancafiados, muitos de nós vamos ser mortos por causa de Cristo. Talvez tenha alguns mártires aqui, e você nem sabe disso. Talvez alguns de nós seremos alguns mártires dessa época. Vão perder a sua vida por Cristo, vão perder o seu trabalho por Cristo, vão perder a sua reputação por Cristo, perder toda a sua estabilidade por Cristo. Se prepare, os tempos eles estão caminhando para cumprimento dessas profecias. Mas bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, até por matarem por causa do meu nome, diz o Senhor, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mas se prepare. Então vem esse período, porque ele vai ser solto e vai sair para enganar, seduzir as nações nos 4 cantos da terra. E ele continua, e ele vai dar agora 2 nomes aqui, Gog e Magog. Então ele vai enganar as nações, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. E olha o tamanho desse exército, o número dessas é como a areia do mar. O número desses é como a areia do mar. Gog e Magog, ele pega emprestado aqui, lógico, uma profecia de Ezequiel 38 e 39, onde o profeta, ele vê um grande exército vindo contra Israel, para então dominá-la, e ele vai usar esse modelo para dizer sobre esse grande exército que vem contra nós. Vamos fazer o ping-pong de novo. O milenismo, volta lá comigo, o milenismo, Jesus está reinando em Jerusalém, certo? Jesus está reinando em Jerusalém, você está reinando com ele, voando para cima e para baixo, certo? Caguetando todo mundo, aquela coisa, ou fazendo reinando com Cristo, seja o que significar isso, na visão milenista. E aí, acaba esses 1000 anos, Satanás é solto para enganar as nações, e ele vai juntar um exército enorme, de pessoas que estavam vivendo aqui, não regeneradas. Esse é o milenismo.
Olha só como será fácil. Imagine, de acordo com a posição milenista, assim, imagine, a lei equivale à lei de Deus. Então, se você mentir, vamos fantasiar aqui de novo, multa para você. Se você olhar com um desejo impuro, compareça diante do juiz e vai fazer serviço comunitário. Aí começa, a lei de Deus começa a ser forçada sobre os não regenerados, e é claro que eles não vão gostar. A gente não pode fazer mais nada do que quer, a gente não pode mais fazer uma mentirinha aqui, não podemos mais tirar um lucro ali, não podemos mais fazer uma traiçãozinha aqui, nem tirar proveito da situação. Que tirano é esse que está no trono que não deixa a gente fazer o que a gente quer? Pede para as pessoas virem hoje em dia, pede para uma pessoa vir na igreja e guardar os mandamentos de Deus. Ela vai dar pulo desse tamanho, não quero. Baniram das escolas, estão banindo dos órgãos públicos, a lei de Deus, as orações. Hoje o mundo sem Cristo, ele tem uma aversão ao Evangelho, à lei de Deus. Eles querem liberdade, e mal sabem que a verdadeira liberdade está em Cristo, porque eles são escravos do seu pecado, mas eles querem liberdade para pecar mais ainda, eles querem liberdade para fazer o que eles desejam, o que a sua natureza pecaminosa quer. Aí no milenismo, se a lei de Cristo equivale, imagina como eles vão ser tolhidos. E aí de repente chega Satanás e fala assim, olha, ele não quer que você seja feliz, essa lei que vem de Jerusalém, ele não quer que você seja feliz, vamos quebrar as suas algemas, vamos nos libertar desse fascismo, e vamos proclamar a nossa vontade, fazemos o que quisermos. Vai ser facinho juntar Gog e Magog, um exército enorme. Esse é o milenismo. Então eles se juntariam num grande exército contra Jerusalém, onde está o trono de Cristo, para a batalha, para derrubar Jesus do trono. Esse é o milenismo, nesse final. Pegou a ideia geral? O amilenismo fala assim, não, ele não estará fisicamente lá, lembra? Ele está espiritualmente reinando. Satanás será solto, o anticristo vai aparecer, e ele vai enganar as nações, e vai juntar um exército tremendo. Para o amilenismo, Armagedon, que nós já vimos, e Gog e Magog é a mesma guerra, escrita de um ângulo diferente. É a mesma guerra final, que vai culminar com a segunda vinda de Cristo. Esse é o amilenismo. Então aqui ele vai ser solto para enganar as nações. Independente de qual sistema você adote, esses pontos acontecem. Satanás é solto e ele vem para enganar as nações. Continua comigo, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Que de novo o milenismo, está vendo? Eles estão cercando a cidade querida. Que cidade querida é essa? Balneário Camboriú, é claro, só pode ser. Não, mas da Bíblia não, ele no Balneário não aparece. Cidade querida, a gente vai entender que é Jerusalém. Então, está vendo, eles estão cercando Jerusalém, porque ali está o trono de Cristo e vai para a guerra final. O amilenismo vai falar assim, não, aqui não é você está deduzindo que a cidade querida é Jerusalém, não fala que é Jerusalém. Na verdade, nós temos o acampamento dos santos, e a cidade querida, hoje no Novo Testamento, é muito mais uma referência à igreja do que uma cidade de fato. Porque o acampamento dos santos, o ajuntamento dos santos, é a igreja. A cidade querida, essa cidade santa, esse monte onde Deus agora habita, é a igreja, somos os crentes. Porque Jesus disse, não vai chegar dias que não vão ser nem nesse monte, e nem lá do outro, lá em Samaria, que vocês adorarão a Deus. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais num monte X ou Y que você adora a Deus, mas é uma condição, é em espírito e em verdade. Então, essa ideia de cidade santa, acampamento dos santos, eu não posso mais falar que é uma cidade, porque isso não bate com o Novo Testamento, mas sim agora é a igreja de Jesus. Por isso que esse anticristo, quando ele aparecer, vai levantar um exército para ir contra a igreja, o que nós entendemos que será a perseguição que virá. Está vendo? Duas visões diferentes, mas dois fatos em comum. Satanás será solto, sairá para seduzir as nações, e agora o terceiro fato, ele marchará contra a igreja de Cristo. Por isso nós vamos se preparar. Só que daí você já cantou que o teu general é Cristo.
e nenhum inimigo nos resistirá. E você sabe que diz, que quando nós estudamos ali um pouco atrás em Apocalipse 16, e eu quero relembrar você disso, que diz assim, que a nossa morte é a nossa vitória. Que falou assim, ele vai forçar você a adorar a imagem da besta. Ele vai fazer uma imagem, o falso profeta fará uma imagem da besta. E ele vai exigir adoração. E nós não vamos adorar a besta. Por quê? Porque nós temos um só Senhor. E os nossos joelhos só se dobram diante da cruz do Calvário. E nós não vamos dobrar. Você não vai dobrar? Não dobro. Então o teu pescoço é que vai rolar. Onde é que eu ponho ele? Aonde é que eu ponho meu pescoço? Me fala. E aquela fila de membros da IBC vai começar por aqui. A gente vai se voluntariar. Começa em IBC. A fila, quem é o primeiro? Pastor, é claro, né? Espertinho. Vamos nós, põe o pescoço, nós não nos dobraremos à imagem da besta. Não vamos dobrar, nós temos um só Senhor. E a perseguição virá ferrenha contra a igreja. Olha o que o texto vai continuar dizendo, verso 9. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então nós cantamos, nenhum inimigo nos resistirá. Porque o meu pescoço pode estar lá, pronto para descer o machado, ou qualquer outro método que eles vão querer terminar com a gente. Mas o texto vai dizer que ao você não se dobrar diante a imagem do imperador, a imagem da besta, assim como os cristãos do primeiro século não se dobraram diante a imagem do imperador, essa é a tua vitória. Porque você não se dobrou diante de uma imagem, essa é a tua vitória. Ele pode tirar a tua vida, mas ele não tira a tua fidelidade. Ele pode tirar a tua vida, mas não tira a tua fé, a tua obediência. E isso para ele é sinal de derrota e para nós é vitória, porque num piscar de olhos estaremos com o Senhor. É a nossa vitória. Então, prepara, faz a barba para ficar bem lisinho, para descer bem. Para não ter nenhum atrito, faz bem a barba e deixa o machado descer. Gente, cara, estão brincando, mas esse negócio é sério, gente. Esse negócio é fato, é profético. Essa é a verdadeira profecia. Estamos aqui. Só que no final, aqui ele diz que vai chegar o momento que vai descer fogo do céu e os consumiu. O milenismo vai dizer que na hora que as nações então estão chegando em Jerusalém para atacar o trono de Cristo, está reinando, e nós lá reinando com ele. Imagina a cena. Vem aqueles tanques, vem navio também dá, né, do outro lado ali, pelo Mediterrâneo, vem os aviões, tudo pronto, no que vem, vem fogo do céu e os consome. O amilenismo vai falar que é a segunda vinda, é o Armagedon, é a mesma guerra, Gog e Magog, e Armagedon é a mesma coisa. O anticristo levantou, trouxe as nações, veio contra a igreja, e vai chegar um momento que ele vai estar dizimando a igreja, e aí o Salvador aparece sobre as nuvens, e esse é o fogo que desce do céu e consome todos os inimigos. Então os dois lados, independente de qual lado for, esse é outro evento em comum. Qual o evento em comum? Que vai descer fogo do céu, vai haver uma destruição daqueles que se levantam contra a igreja. Verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado, olha o que acontece agora, e aqui o texto começa horrível, mostrando que ele vai ser solto, mas agora, somente 2 versículos depois, a gente respira. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Segura aí. Qual for a tua posição escatológica, se você pender para o milenismo, ou se você pender para o amilenismo, esse é um evento que é comum a ambos, que é o evento onde Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Que lugar é esse? O verso 14 vai dizer, não está hoje no nosso texto, mas só vai lá para o 14, só para você ler. Olha lá, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. A segunda morte é esse lago de fogo, que até o inferno vai ser lançado lá dentro, não é louco isso? Depois a gente chega lá, tá? Calma. Mas é a segunda morte. A Bíblia fala de 2 mortes.
uma morte física e uma morte espiritual, final. E aqui é essa segunda morte, e Satanás será lançado nesse lago de fogo, que é a segunda morte. E aqui começa, eu quero puxar você para pensar nisso comigo, porque muita gente olha para esse mundo caído, quebrado, com tanta violência e pergunta: onde está Deus? E eu vou te dizer que Deus, Ele não está dormindo, Deus Ele não está nem tosquenejando, não está pescando, não é, morrendo de sono, Ele não está alienado com a violência que nós vemos, nem com a injustiça e com a maldade desse mundo. Ele não está inerte, Ele não está parado, quando um monstro pula para dentro de uma escola e com a sua machadinha mata 4 crianças. Ele não está inerte a isso. Ele não está quieto, quando o mundo dá as costas para Ele, e busca, num pedaço de pau, num pedaço de pedra, sentido para a sua vida, numa imagem feita por suas próprias mãos. Ele não está inerte a tudo isso. Eu quero pensar com você que o mal, ele tem uma data de expiração. O mal será um dia punido. Deus não está dormindo. O mal um dia será punido, e esse dia vai chegar, está marcado no calendário de Deus, decretado. Se é que Deus tem um calendário, né? Modo de falar, mas ele está marcado, existe um momento decisivo, onde ele vai terminar, vai punir todo o mal, e você vê na tua frente, quando Satanás será lançado dentro do lago de fogo. Que lugar é esse? Pensa comigo aqui, a Bíblia vai trazer um lugar, que é um lugar real. Esse lago de fogo é um lugar real. Eu sei que tem pessoas que falam, mas o Apocalipse ele é cheio de símbolos. Como é que esse não é mais um símbolo? Como é que o lago de fogo não é mais um símbolo? Porque quando a gente vai para o Apocalipse, sim, tem muito simbolismo, a gente tem que entender esse simbolismo. Mas esse lugar de punição não é dito somente no Apocalipse, mas as narrativas também. Nós temos os evangelhos, Jesus falando sobre esse lugar. Saiba que Jesus fala mais de inferno do que de céu, sabia disso? Revelado para nós, ele descreve mais o inferno do que o próprio céu, porque o Senhor Jesus fala desse lugar, não pode ser simbólico, ele está falando de um lugar de punição. E eu separei para você essa parábola aqui, de Lucas 16, que Jesus está ensinando sobre esse lugar, que é um lugar real, não é uma invenção, não é um mito, não é algo para colocar as pessoas no lugar. Vamos inventar essa ideia de inferno, para todo mundo ficar com medo e obedecer à religião. O Senhor Jesus explica dessa forma, ele diz assim, Lucas 16, 22 a 23, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que nós conhecemos como paraíso, não é? E morreu também o rico, e foi sepultado. E aonde? E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então Jesus ele está usando aqui uma história para falar de realidades espirituais, e ele diz a história de 2 homens, o Lázaro, que para nossa história aqui não é Lázaro que ressuscitou, é um mendigo Lázaro, e um rico que nós não sabemos o seu nome, e ele fala da história, e o final de cada um deles é diferente, um vai para o paraíso, e o outro vai para um lugar de tormento, que Jesus fala é um lugar de tormento, é um lugar real. Sim, nós acreditamos que o inferno é um lugar real, mas é um lugar também, além de ser real, é um lugar de punição, e o próprio Lucas 16, ele fala disso, você já viu em tormentos, e olha o 16, 24, e clamando disse, aí o rico que está nesse lugar de tormento, ele levanta os olhos e vê Abraão do outro lado, deve ser mais difícil também, né, está no lugar de tormento, olha do outro lado, e fala assim, pai Abraão, clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, como se fosse Abraão que tinha que ter misericórdia, né, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu não sei se você já passou por uma situação onde você está muito aflito com algo bem simples, como por exemplo a sede. Você, vamos supor que você participou da meia maratona esse final de semana, você foi na meia maratona? Quem correu aqui a meia maratona? Alguém correu? Não, né?
Tudo bem. Vamos pensar que você já correu uma meia maratona, ou correu para pegar o ônibus, e aí você corre meio quarteirão e fica assim, meu Deus, né? A gente, ou um dia muito quente, o sol em Balneário pegando, e você transpirando, o teu ar-condicionado do carro quebrou, e o teu vidro quebrou também, e não abaixa de jeito nenhum, e o ar quebrou, aí você está naquela estufa, sabe aquela estufa? Você fala assim, meu Deus do céu, aí você está lá, transpirando, escorrendo pelas suas costas o suor, e aí você para do lado no farol, parou no farol, e do lado você vê o pastor Ciro de bicicleta, e aí ele está com uma Coca-Cola gelada, aí ele começa a beber e bate um vento ainda nele, o cabelo dele ainda, parece propaganda, sabe? Aí você fala, pecador miserável, né? Você acha que se ele falar assim, dá uma gota disso na minha língua para me refrescar, você acha que refrescaria alguma coisa? Não refrescaria nada, você quer tomar 1 litro de água, quando uma gota refresca alguma coisa, mas nessa parábola Jesus está falando que o rico, ele fala, dá uma gota só para me trazer alívio. Quando que uma gota traz alívio? Para você ver que o mínimo possível ele quer para trazer alívio para ele, de tão grande é esse lugar de punição e tormento, que até uma gota traria refrigério, algo que é impossível, né? Ele fala, estou atormentado nesta chama. A Bíblia vai dizer, e Jesus vai se referenciar como um lugar de escuridão, um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 25 ainda vai dizer, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, esse é o julgamento final, e nós vamos estar com ele na semana que vem, apartai-vos de mim, malditos, para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É um fogo eterno, é um fogo que não se extingue, não se acaba, ele é eterno, a punição ela é eterna, e foi preparado para o diabo e seus anjos, e agora, e 6 anjos não, seus, tá, ali é um erro de gramática, não são só 6 anjos não, tem um punhado de anjos, está errado ali, desculpe, seus anjos, e aqui você vê ele sendo lançado nesse lugar. Verso 10 diz que o diabo sedutor deles foi lançado nesse lago de fogo e enxofre. O mal tem uma expiração, vai ser punido, e vai ser na segunda vinda, ele vai ser lançado. Só que continua o texto no verso 10, diz assim, onde se encontram a besta e o falso profeta, e serão, olha agora o finalzinho, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então eu tenho 2 ensinamentos aqui. Primeiro, o mal tem uma data de expiração, o mal sim será punido, Deus não está dormindo, ele planejou um dia onde ele vai terminar com tudo isso, ele planejou um dia onde ele vai lançar Satanás nesse lago de fogo, com os seus anjos e as suas maldades todas, vai chegar o fim, nós estamos caminhando para isso. Não pense, querido, não pense, que o inferno é um lugar onde o diabo está lá com um tridente, dando risada, espetando vocês não, né, nós estamos no céu, graças a Deus, espetando as pessoas, a gente não, misericórdia, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro nos tira desse lugar miserável, mas não é esse lugar onde ele está espetando as pessoas, e também não é um lugar de uma rave, viu, tem gente que acha que inferno é rave, vamos lá, vai ter um som legal, vai ter as diabas bonitonas para nós. Você acha que tem gente que pensa isso, você acredita? O céu é muito chato, vai ser muito paradinho lá, vai ter crente, aqui embaixo vai ter vai ser legal, vai ter... Os caras ainda pensam numa barbaridade dessa. É um lugar de escuridão, ranger de dentes, punição eterna, e ali Satanás ele não está espetando ninguém, ele está sendo atormentado, e vai ser atormentado por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. O mal vai ser punido. E aqueles, diz a Bíblia, que aqueles que rejeitam o Filho, aqueles que não creem em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu destino é esse mesmo, o lago de fogo e enxofre. Isso nós vamos ver com mais detalhe no grande julgamento, que é o verso 11 em diante. Mas todo o mal será punido, não é só Satanás que vai ser punido, mas todo o mal será punido, inclusive dos homens, aqueles que se prostraram diante de uma imagem, e não se arrependeram do seu pecado, serão punidos, aqueles que invadiram escolas e mataram os estudantes, serão punidos, e nada se compara à punição pelos séculos dos séculos do nosso Deus, que é justo e verdadeiro.
porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eles não vão passar em branco, a hora deles vai chegar, e vai ser por séculos e séculos, não será 30 anos só como a nossa lei prevê, máximo de 30 anos de confinamento, não são só 30 anos, onde o cara sai no Natal e não volta mais, na saidinha, e comete outro crime, será séculos dos séculos, em tormento e agonia, ele vai ser punido, aqueles que traficam drogas, e levam nossos jovens para a perdição, vão ser punidos, os que dividem famílias, os que roubam os cofres públicos, eles serão punidos, todo o mal será punido, aqueles que mentem, que fornicam, aqueles que causam intriga entre pessoas, entre irmãos, eles serão punidos, o mal será punido, a volta de Cristo iminente, a volta de Cristo visível, física, vai trazer esse julgamento, nós vamos ver mais para frente, o mal terá um fim. Segundo e último, segunda lição que eu vou tirar desse período, a salvação é Cristo, a provisão foi dada. Por que que ele então não acaba agora com o mal? Por que que Deus então não impede agora o mal? Por que que então ele não faz algo e agora acaba? Porque agora nós estamos num período chamado período da graça, e ele está chamando os homens ao arrependimento. Se ele fala agora ele pune o mal, todas as pessoas sem Cristo estão perdidas e condenadas, mas ainda há tempo de arrepender-se, ainda a graça é dada, e nós podemos nos livrar desse lugar, a provisão foi dada que é Cristo, nós estamos nesse período onde os homens são chamados ao arrependimento, está vendo como Deus não está inerte? A cruz do Calvário foi esse ponto, onde Cristo foi levantado e atrairia as pessoas a Ele, e nós estamos ainda sob o poder da cruz do Calvário, ela ainda tem esse poder de atração, ela ainda tem esse poder de perdão, ela ainda tem esse poder de salvação, e os homens são chamados ao arrependimento, porque o julgamento, a punição vem aí contra toda a maldade, mas a mensagem ainda continua, arrependei-vos, essa é a mensagem que nós vamos continuar proclamando, em Cristo há perdão para os seus pecados, em Cristo há salvação do inferno, em Cristo há libertação dessa escravidão que as pessoas sem Cristo vivem, porque o final da vida sem Cristo, é esse lugar chamado inferno, mas enquanto nós estamos nesse tempo hoje, que se chama hoje, há um clamor por arrependimento, e nós que estamos em Cristo, que já nos arrependemos dos nossos pecados, nós que estamos em Cristo, que já fomos lavados pelo sangue da cruz, pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós estamos livres desta condenação, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque aquele que crê, não perecerá, mas tem a vida eterna, em Cristo nós estamos protegidos, em Cristo nós estamos seguros, em Cristo nós somos salvos da ira de Deus, nesse lugar de punição, em Cristo, mas esse mundo precisa ouvir essa mensagem, porque tem muitos que ainda não estão em Cristo, são como ovelhas perdidas, e nós como igreja temos que ir até elas, nós como igreja temos que fazer esse ide de Jesus que Ele nos deixou, estamos enviando lá Tiago e Fernanda para ir entre os índios, e nós estamos aqui entre os urbanos, vamos dizer assim, entre os catarinenses, e gente de todo o país que vem para esse lugar, e faz desse lugar a sua casa. Talvez Deus trouxe essas pessoas para cá, para que elas tivessem um encontro com Cristo nesse lugar, através da nossa vida, através da sua amizade, através do seu testemunhar no trabalho, através do seu testemunhar na vizinhança. Nós temos que falar, proclamar essa mensagem de arrependimento, gente. Não tenha medo de falar, arrependa-se. Mas quer dizer que você está falando que eu estou em pecado? Todos pecaram, todos estamos em pecado. Só que existem aqueles que foram guardados e lavados pelo sangue de Jesus. E você clama o arrependimento, arrependei-vos, e se a pessoa se arrepender e crer sobre ela, esse sangue também está livrando ela desse lugar de morte. Concluindo aqui, nós temos esses dois sistemas,
milenismo e amilenismo. Então o milenismo vai dizer reino milenar de Cristo nessa terra, certo? Em Jerusalém, fisicamente. Nós que fomos arrebatados, no corpo glorificado como o de Cristo, reinando com Ele. O diabo é preso, literalmente preso de qualquer ação. E aí prosperidade, paz e tranquilidade. Só que as pessoas ainda estarão nascendo, crescendo, vivendo, pessoas sem Cristo. E elas vão estar por aqui, com santidade, porque elas são pecadoras. Satanás é solto, engana toda essa turma, faz a Gog e Magog, esse grande exército, e vai em direção a Jerusalém para tirar Cristo do governo. Só que nesse momento, vem fogo do céu, consome todos aqueles exércitos. Satanás é pego, lançado finalmente no lago de fogo e enxofre. Onde está o falso profeta e a besta? E aqui acabou o milênio. Os amilenistas, Cristo já está reinando. O milênio é esse tempo entre a primeira e a segunda vinda. Cristo já está reinando, está à direita de Deus Pai, e os santos reinando com Ele. Nós, como igreja, temos autoridade. Satanás, ele é preso no sentido de restrito, tanto que agora a igreja pode proclamar o evangelho, pode assaltar o inferno e roubar as almas de lá de dentro, tanto que nós podemos agora colocar as mãos sobre os enfermos, e trazer a bênção de Deus sobre eles, porque ele está restrito. Só que vai chegar um período onde ele vai ser solto, e aí chega o anticristo, engana as nações, reúne nessa batalha Armagedon / Gog e Magog. Só que nesse momento, quando ele vem contra a igreja, do alto dos céus é a segunda vinda, Cristo aparece, vem fogo do céu, a espada da sua boca que sai, e ele lança anticristo, falso profeta, e o dragão no lago de fogo e enxofre. Esses dois sistemas, independente de qual sistema tenha razão aqui, algumas ações são em comum. Lembra delas? Satanás, ele é solto, ele engana as nações, depois ele é lançado no lago de fogo e de enxofre. O mal tem uma expiração, Cristo é a solução, e essa é a minha aplicação que eu quero deixar para você nessa manhã. Até lá, é hora de arrependimento. Se você está nos visitando e ainda não entregou a tua vida a Cristo, você não pode sair daqui assim. Se arrependa dos seus pecados. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus, a ponto de ele não ouvir a nossa voz, do texto de Isaías. A mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos tapados, para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Existe uma forma só de esse pecado ser tratado: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, diz João, 1 João 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então você precisa confessá-lo e deixar na cruz, e falar: Jesus, me perdoa pelos meus pecados, porque eu ofendi a tua santidade. Lava-me agora, e eu creio que Jesus é o único que pode limpar os meus pecados. E quando você crê nisso, com o coração arrependido, a Bíblia diz que você será salvo. Livre da condenação, livre desse lugar de punição e tormento. Não é dinheiro que você paga, não é esforço que você faça. A salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. É o que Jesus fez, não o que você fez. É o que Ele pagou, não o que você precisa pagar. É tudo a respeito de Cristo. Você apenas confia nesse sacrifício maravilhoso e fala: eu estou debaixo dele. Porque quando vier o Filho do Homem nas nuvens e trouxer então o julgamento que nós vamos ver na outra semana, eu estou remido, justificado, limpo da minha dívida. E ele vai dizer: entre benditos do meu Pai, entre benditos do meu Pai. Só que é somente em Cristo. E nessa manhã quero desafiar você a se arrepender dos seus pecados. Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos orar. E se você que já tomou essa decisão, arrependimento continua para a vida toda, é um resultado da tua conversão genuína. Aquele que é de fato nascido de Deus, ele não vive mais na prática do pecado. Se ele peca, infelizmente, às vezes nós pecamos, o texto diz: filhinhos, escreva essas coisas para que não pecais, mas se pequeis, se vocês pecam, lembre-se que vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A vida cristã também é uma vida de constante arrependimento,
para a santificação. Então arrependei-vos. Cristão, você está vivendo de uma forma como não deveria estar vivendo, arrependa-se nessa manhã e volte a trilhar os caminhos com o Senhor. Em nome de Jesus. O mal um dia vai acabar, seus dias estão contados, Deus não está dormindo. Tem um dia que tudo isso vai ser lançado no lago de fogo. Por que Ele não faz agora? Porque Cristo ainda está chamando os homens ao arrependimento. Ainda há graça sobre você. Arrependa-se, corra para a cruz. Corra para a cruz. É o lugar de redenção, é o lugar de salvação. Sim, cremos na eleição, sim, cremos na predestinação, salvos serão alcançados, mas esse é o lado de Deus. O nosso lado, o lado humano do negócio, é correr para Cristo, é se prostrar em arrependimento. Não é uma obra, é uma resposta à ação regeneradora do Espírito de Deus. Se arrependa. E não fique prostrado. O arrependimento deve trazer você àquele lugar de novo de exaltação, exultação. Você se prostra arrependido, mas se levanta cheio de graça, se levanta cheio do Espírito, se levanta cheio de Deus, e continua na caminhada de fé, em vitória, em nome de Jesus. Não fique prostrado, o sangue te purifica. Levante-se e caminhe com Deus. Levante-se e volte a proclamar o Evangelho. Levante-se e volte a cantar, volte a exultar, volte a servir. Não fique prostrado, porque o sangue te purificou de todo o pecado. E é nele, nessa autoridade, que você se levanta e caminha. Ah, mas eu sou tão pecador, é verdade. Mas eu não mereço, é verdade. Mas você não serve porque você merece. Você não serve porque você é bom, você serve por causa da graça de Deus, do sangue de Jesus, do chamado do Redentor. Então, confesse, mas se levante e vamos servir ao Senhor.